A glória seja dada a Deus, Pai do Senhor, povo de Deus, Pai do Senhor, gente de Deus, que Cristo possa cada vez mais abençoar vossas vidas. Queridos, eu quero nesse momento trazer uma palavra de Deus, como hoje foi Santa Ceia na nossa igreja, na Igreja Pentecostal Viva com Deus, na presidência do nosso pastor Lucas, e foi uma bênção do Senhor, uma pregação poderosa que houve hoje, foi uma bênção de Deus na Santa Ceia. Então hoje é importante para nós, que me chamou bastante atenção, será que Jesus ele tomou o vinho com mirra? Por que ele não quis tomar? Nós vamos deixar para um versículo base, para que a gente possa tomar por este versículo, que possamos falar sobre um assunto tão importante como esse. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, onde o versículo nós vamos se basear por ele. Amém? Marcos, capítulo de número 15, o versículo de número 23, é o versículo onde nós vamos se basear no texto que nós vamos falar. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 23, que diz: E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Somente esse versículo base para que a gente possa se apoiar nele, né? Repetindo, capítulo 15 de Marcos, versículo de número 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Aí está uma dúvida que me perseguia, e nós lendo a palavra do Senhor, e encontramos cada coisa preciosa. Por que Jesus ele não bebeu vinho com mirra? Houve alguma razão para Jesus não tomar o vinho com mirra no dia da sua crucificação, no dia que ele estava sendo conduzido ao sacrifício? Aleluia. Irmãos, Jesus na sua morte, como ao longo da sua vida, Jesus olhou para as necessidades dos outros, porque Deus ele é amor, sabemos disso, né? E assim Jesus ele manifestou o amor dele. Aleluia. Manifestou o amor dele em carne, mostrando a sua sincera preocupação com as outras pessoas. E muitas vezes ele ignorou as suas necessidades físicas. Passava a noite sem dormir, dias sem comer, para servir aos outros. Não foi diferente durante a crucificação. Aparece uma expressão de Jesus que admite o seu próprio sofrimento. Somente depois de cuidar das suas responsabilidades para os outros, Jesus comentou da sua condição. Depois, vendo Jesus que é tudo, você vê aí, no livro de João, do capítulo 19, e versículo de número 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir essa escritura, ele disse, tenho sede. Quer dizer, houve uma necessidade. De tudo isso, Jesus disse, tenho sede. Ele não se desesperou, ele não esperneou. Aleluia, porque ele sempre pensava nos outros. Louvado seja Deus. Durante as primeiras horas da cruz de Jesus, ele focalizou sua missão de cumprir as escrituras, sendo ele um Messias, citado em centenas de profecias, e aquele que cumpre o Antigo Testamento. Jesus viu o seu trabalho em termos de cumprir o seu propósito. Você veja aí, no livro de Mateus, capítulo 5, e versículo 17, né, que ele resumindo assim, falando em poucas palavras, o apóstolo
o apóstolo Paulo, ele descreveu esse papel importante de Jesus, né? Mas vamos ver em Mateus capítulo 5, e versículo de número 17 para nós. Mateus capítulo 5, versículo 17. Veja só o que a palavra do Senhor tem que falar para nós. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Quer dizer que ele não veio para destruir, mas veio para cumprir a lei. Tudo isso ele fez. Aí se você vê em Romanos, como Paulo falou, né, no capítulo 10, versículo 4, Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para justificar, para a justiça de todo aquele que crer. Paulo falando isso em Romanos capítulo 10, versículo 4. Quando Jesus fala de sua sede, ele mostra a realidade humana, né? Ele fala da sua realidade humana, do sofrimento. Depois de umas 6 horas na cruz, ele admitiu a sua agonia com as simples palavras: tenho sede, né? Tenho sede, ele disse. Até nessa palavra observamos, irmãos, o exemplo perfeito de Jesus. Ele poderia ter passado horas gritando e reclamando sobre a dor imposta nesta punição cruel que ele estava tendo. Ele poderia ter amaldiçoado os soldados oficiais, né, que determinaram sua morte, como muitos outros na mesma situação estavam fazendo com ele. Mas Jesus é diferente. Jesus não deixou a dor e o sofrimento tomar conta, o controle dele. Até nesse aspecto do seu exemplo, achamos uma mensagem valiosa. Todos nós sofremos, seja dores físicas ou emocionais. Não é errado admitir a dor, mas a dor não justifica comportamento errado de maltratar as outras pessoas. Quer dizer, tudo isso o nosso mestre Jesus estava passando. Talvez você esteja se perguntando: ô pastor João Carlos, por que você leu aquele texto de Marcos capítulo 15, versículo 23? Por que Jesus não bebeu o vinho com mirra? Eu vou chegar lá para você entender. Estou falando da agonia de Jesus, por onde Jesus passou. E no momento certo ele começou a falar. Na hora da sua agonia lá na cruz, ele não gritou, não esperneou, mas apenas sentiu o nome de Jesus. Aleluia. Há um contraste, nós observamos que há um contraste interessante entre a reação de Jesus do gesto, um início de crucificação e outros depois dele. Comenta sobre a sua sede horas depois, quando se prepararam para pregar Jesus na cruz. Como que eu posso dizer? Ofereceram vinho misturado com uma droga para aliviar a dor. Olha aí, ofereceram vinho com uma droga, quer dizer, com uma mirra, para aliviar a dor, conforme nós lemos em Marcos capítulo 15, versículo 23. Glória a Deus. Isso foi horas depois, sobre a sua morte, que ofereceram para ele um vinho misturado com uma droga para aliviar a dor dele. Mas ele recusou em tomar esse vinho com mirra, conforme diz em Mateus capítulo 15, versículo 13. Ele não deixou nenhuma droga amenizar o sofrimento que tomou sobre si. Aleluia. Encarou a agonia da cruz, a agonia causada pelos pecados das pessoas, como eu, como você, como qualquer uma pessoa que passou. Ele passou tudo isso por nós. Foi por isso que ele não tomou, foi por isso que ele não bebeu o vinho com mirra, porque era de costumes. Quando as pessoas estavam ia passar por esse sacrifício de ir para uma cruz, os soldados romanos davam vinho com mirra, com uma droga, para que pudesse anestesiar o seu corpo e ele não sentir dor alguma. Por isso que o meu Jesus, aleluia, não bebeu. Foi por causa de você. Aleluia.
Foi por causa de você que ele disse: não, eu quero sentir a dor da agonia. Eu quero sentir a dor do sofrimento na carne. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele aceitou, irmão, a punição pelos nossos pecados, como está escrito no livro de Isaías. Aleluia. Ele foi levado para o matadouro, como um cordeiro mudo. Aleluia. Para sofrer pelo meu e os teus pecados. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, qual foi o benefício do vinagre? Nós falamos do vinho, que ele não deixou nenhuma droga amenizar o sofrimento que tomou sobre si. Ele encarou a agonia da cruz, a agonia causada pelos pecados das pessoas, como eu, como você, né, irmão? Acordando e a consciente, mas agora depois de cumprir a sua missão e chegando ao momento de perder a consciência, ele aceitou o vinagre oferecido. Ele não aceita o vinho, mas ele aceitou o vinagre que lhe ofereceram. Imagine, amados, imagine, queridos, a agonia de Cristo na cruz por você. E muitas vezes queremos, por causa de alguma picuinha, queremos se afastar. Ou por causa, às vezes, até de uma piadinha que alguém solta e você toma para si. Quer deixar Jesus, quer sair da igreja, quer abandonar. Aleluia. Se Deus te revela algo sobre uma pessoa, não te preocupas. É porque Deus quer que você saiba, mas que você suporte as dores. Não te preocupa com isso. Ele não aceitou o vinho com mirra, conforme diz Mateus capítulo 15, versículo 23. Mas ele aceitou o vinagre no momento crucial da sua vida. Antes de entregar a sua vida ao Pai, seu espírito lhe deram uma esponja com vinagre no seu, e ele o aceitou, que foi oferecido para ele. Qual foi o benefício, irmão, do vinagre? Qual é este benefício? Uma pergunta para você. Pode deixar teu comentário aí, compartilha com alguém. Se você faz parte do grupo da palavra, vai lá, compartilha do grupo e convida pessoas também para que assistirem. Vamos ser breves, tentar ser breve aqui. Qual foi o benefício? Uma pergunta para a gente. Qual foi o benefício do vinagre? Depois de tomar o vinagre, Jesus falou talvez mais duas coisas antes de expirar, né? O benefício do vinagre seria, no máximo, de lhe dar alguns momentos de lucidez e de molhar a boca para deixá-lo falar. Não teria aliviado a dor naquele ponto avançado da crucificação. Mas, preste bem atenção, mas será que não houve outro benefício nisso? Será que não houve? No meio de tantas crueldades das pessoas responsáveis pela morte de Jesus, ele abriu uma oportunidade para alguém fazer um pequeno gesto de bondade. Deixa teu comentário, pode deixar teu comentário, estamos aqui. Seja uma crítica construtiva, seja uma crítica também destrutiva, não tem problema não, irmão, porque aonde está errado, nós tenta consertar. Mateus capítulo 25, aleluia, o versículo de número 31 ao 40. Mas não vamos ler o 40 todo, mas que possamos dar uma base daquilo que nós estamos falando. Versículo 31. Que diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus capítulo 25, versículo 31. Você pode ler ele todinho. Mas vamos ler. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apontará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Está entendendo, irmão? Você pode ler até o versículo 40. Aleluia. E nós vemos nisso, até nesse ponto, quando Jesus tomou aquele vinagre, quando ofereceram para ele e ele aceitou, deixou um pouquinho para que ele pudesse ficar um pouco lúcido e deu a oportunidade de alguém falar. Jesus é bom demais. O gesto de levantar um caniço com uma esponja molhada em vinagre
representa, irmão, a oportunidade para alguém demonstrar um pouco da compaixão no momento da morte de Jesus. Aleluia. Jesus admitiu sua dor e permitiu que os outros oferecessem ajuda. Está entendendo, irmão? Aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Observe bem, irmão. Não devemos deixar a dor e o sofrimento dominarem as nossas vidas ou controlarem o nosso comportamento. Mas não há virtude em mentir. Não há virtude em mentir e negar a realidade da dor. Quando Jesus falou da sua sede, ele abriu a oportunidade para outros servirem e mostrarem a compaixão. Conforme diz o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, que Deus tremendo. A palavra do Senhor, irmão, ela é grandiosíssima. A razão de ele não tomar o vinho com mirra, conforme diz Mateus 15, 23, aleluia, porque ele não queria aliviar a dor. Ele queria sentir a dor pelos teus pecados. Ele queria sentir a dor das nossas culpas, dos nossos erros. Aleluia. Ele queria sentir no seu corpo o vitupério. Aleluia, conforme o hino da harpa diz, né? Vituperado e flagelado, Jesus morreu por os meus pecados. Então Jesus quis sentir o vitupério no seu corpo. Aleluia. Ele sentiu dor e não queria que fosse aliviada a sua dor. Mas quando lhe ofereceu vinagre, ele tomou, para que o momento de lucidez viesse, alguém oferecesse algo a ele, tivesse uma disponibilidade para fazer a vontade de Deus. Amados, tome posse dessa palavra. Por isso a razão de nós cearmos uma vez por mês. E o diabo não fica satisfeito com isso. Ele quer tentar impedir você de chegar lá, de você chegar e celebrar a Santa Ceia, algo simbólico entre o pão e o vinho representando o cálice da nova aliança, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, onde lavou as ruas de Jerusalém com o seu sangue. Aleluia. Louvado seja Deus. Onde o pão representa o seu corpo, onde simboliza o corpo de Cristo. Aleluia. E é ali que oferece para que a gente possamos lembrarmos do que ele fez por nós. Antes de você tomar uma atitude de sair da igreja, antes de você tomar uma atitude de sair do evangelho, antes de você tomar uma atitude de ficar com raiva de alguém, do irmão, pense que Jesus passou por tudo isso, mas não negou o sofrimento na cruz do Calvário por você. Queridos, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.